Sabe aquela sensação de que o mundo está cada dia mais instável? Parece que a gente liga o noticiário e é só isso. Acordos que pareciam eternos, de repente, já não valem mais. Novas tensões pipocando por todo lado e aquelas regras que, bom, pareciam governar o mundo, elas não parecem mais tão sólidas assim, né? É isso. A gente está vivendo uma transformação global muito profunda, um verdadeiro momento de fratura. Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. O que está por trás dessa sensação de desordem generalizada? E mais importante, para onde a gente está indo? Bom, vamos mergulhar fundo nisso e tentar entender as peças desse imenso quebra-cabeça. Ok, para começar a entender o que está acontecendo, a gente precisa olhar para um conceito antigo, mas que está voltando com força total. É a ideia de que, no fim das contas, no cenário mundial, o que importa mesmo é o poder. Acima de ideais, de instituições, é o poder que manda. E o nome desse sistema é Realpolitik. Basicamente, significa uma grande mudança. A gente está saindo de um mundo que tentava ser governado por leis, por organizações internacionais, e voltando para um cenário onde a força bruta e os interesses de cada país, bem diretos, voltam a ser os protagonistas. E essa frase do Henry Kissinger resume perfeitamente o que é a Realpolitik. Ela diz, com todas as letras, que no final do dia, o poder militar é a moeda mais valiosa nas relações internacionais. A diplomacia, sem ter a ameaça da força por trás, bom, não passa de conversa. Certo, mas como é que essa mudança de mentalidade se manifesta no mundo real, no dia a dia? Vamos dar uma olhada agora em como esse retorno da política de poder está colocando uma pressão gigantesca sobre os sistemas que fazem o mundo girar. As primeiras rachaduras a gente vê nas veias da economia global, as nossas rotas marítimas. Existem uns pontos geográficos bem apertadinhos que a gente chama de pontos de estrangulamento, e por onde passa uma quantidade absurda do nosso comércio. E o detalhe é que eles são extremamente vulneráveis. E olha só esse número, é impressionante, 20%. Essa é a porcentagem de todo o petróleo do mundo que passa por um único e vulnerável pontinho no mapa, o Estreito de Hormuz. Pensa só, 1/5 de tudo. E agora, o que fica bem claro é o efeito em cascata. Um bloqueio ali em Hormuz não afeta só o preço do combustível. Atinge em cheio a agricultura por causa do comércio de fertilizantes e, consequentemente, a segurança alimentar de nações inteiras que dependem dessas importações para sobreviver. É um verdadeiro dominó global. Mas o problema não está só no mar, não. As instituições que foram criadas justamente para mediar conflitos e regular o comércio, elas também estão em crise. Os tais pontos de estrangulamento agora são institucionais também. Essa análise sobre a última conferência da Organização Mundial do Comércio, a OMC, é um sintoma claríssimo dessa paralisia. A instituição que deveria ser o grande juiz do comércio global parece que simplesmente não consegue mais chegar a acordos importantes. E aqui a gente vê o passo a passo de como esse colapso aconteceu. Tudo começa lá em dezembro de 2019, quando os Estados Unidos começam a bloquear as nomeações para o Tribunal de Apelações da OMC. Aí, em 2020, os últimos membros que ainda estavam lá terminam seus mandatos e o tribunal fica sem o número mínimo de pessoas para poder julgar. O resultado hoje? O sistema está na prática paralisado. O juiz que resolvia as brigas comerciais mais importantes simplesmente abandonou o campo. E é aquela história, né? Enquanto os sistemas antigos entram em colapso, novas áreas de competição e disputa surgem. E é justamente nesses novos campos de batalha que as regras do futuro estão sendo escritas, muitas vezes bem longe dos nossos olhos. Então, o ponto crucial aqui é essa mudança. A diplomacia tradicional, aquela de grandes tratados, de fóruns públicos, está dando lugar para negociações bem rápidas, bilaterais, geralmente entre governos e empresas de tecnologia. Os contratos para comprar sistemas de inteligência artificial, por exemplo, estão virando os novos tratados internacionais. E é ali, nas letras miúdas desses contratos, que questões gigantescas de direitos e soberania nacional estão sendo decididas. De quem são os dados? Alguém pode fiscalizar como o algoritmo funciona? Essas decisões, que afetam a vida de milhões de pessoas, estão sendo tomadas em negociações comerciais e não em debates públicos. E essa busca por autonomia, por independência, não se limita ao mundo digital. A nova corrida agora também é para garantir soberania no espaço, a fronteira definitiva. Não depender de outros países para chegar e operar lá em cima virou uma prioridade estratégica enorme. O Brasil, por exemplo, está se mexendo nessa direção. Tem projetos que vão desde pesquisar como plantar comida na Lua até o desenvolvimento de um foguete próprio. O objetivo é claro:
se posicionar como um ator independente nesse novo domínio tão estratégico. Diante de tudo isso, a pergunta é: como os países estão reagindo? Vamos analisar agora algumas das estratégias que estão sendo desenhadas para navegar nesse mundo que está bem mais perigoso e incerto. Uma das estratégias mais claras é a busca por independência energética. E os números aqui mostram um movimento gigantesco. A capacidade de energia renovável que foi adicionada em 2025 foi quase 6 vezes maior que a de combustíveis fósseis. É uma virada de chave enorme que não é só pelo clima, é por segurança. E como diz o diretor-geral da Agência Internacional para as Energias Renováveis, a instabilidade dos mercados de petróleo e gás, que fica ainda pior com os conflitos, deixou muito claro que a verdadeira segurança energética vem de fontes que um país pode controlar dentro das suas próprias fronteiras. Mas as estratégias não são só sobre tecnologia, não. Alguns países estão propondo uma mudança muito mais profunda na própria forma de se relacionar com o mundo, adotando novas maneiras de pensar a diplomacia. Um exemplo bem forte disso é a chamada política externa feminista. Adotada por países como Suécia, Canadá e México, ela basicamente propõe reorientar toda a ação de um país no exterior. O primeiro passo é colocar o bem-estar das pessoas na frente dos interesses do Estado. Depois, é usar uma lente que entende como as desigualdades de gênero, raça e classe se misturam. E o objetivo final é bem ambicioso: transformar as estruturas de poder que geram exclusão, fazendo com que diplomacia, comércio e segurança trabalhem juntos por esses valores. É uma abordagem radicalmente diferente. Bom, e com isso, a gente chega ao ponto final da nossa análise. A gente viu o retorno da política de poder, viu as fraturas nos sistemas globais e as novas estratégias que estão surgindo. Mas a grande questão, claro, continua no ar. Para onde tudo isso está nos levando? A conclusão que parece inevitável é que aquela velha ordem mundial liderada por uma única superpotência e baseada em regras mais ou menos aceitas por todos está chegando ao fim. O que está nascendo no lugar é um mundo com vários polos de poder, muito mais competitivo e, por consequência, bem mais instável. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Conforme as regras antigas vão se desfazendo, um novo conjunto de regras vai ter que surgir. E a disputa para definir quais vão ser essas regras e quem vai ter o poder de escrevê-las é o que vai definir o nosso futuro coletivo.